Olá, dando continuidade à nossa série Literatura para a Vida, a leitura de hoje também é um texto de Dostoiévski, desse livro aqui, Os Irmãos Karamazov, e como sempre eu faço um pequeno recorte de um texto, e o recorte é o conto O Grande Inquisidor, que é uma história contada por um dos personagens, um dos irmãos Karamazov, o Ivan, e ele faz uma alegoria que representa o embate entre a liberdade humana e o poderio de alguma instituição que sempre exige a subserviência desse humano. Então, no conto O Grande Inquisidor, existe um cardeal, que é o Grande Inquisidor, que vive o período ainda da Grande Inquisição em Sevilha, na Espanha, e esse cardeal encontra com uma figura que alegoricamente todos nós vamos entendendo que é a figura de Jesus Cristo. E aí se trava um diálogo entre o inquisidor e Jesus Cristo, e nesse diálogo o tema central é a liberdade. E aí eu coloco a pergunta que é uma questão que eu me coloco primeiramente para mim e coloco para você. Nós desejamos mesmo a liberdade? A liberdade é para nós um valor que norteia a nossa vida e a nossa existência? Pois o grande inquisidor vai pôr em dúvida isso aí. Será que nós queremos a nossa liberdade? O inquisidor vai propor que não, nós não queremos. Quer ver? Vamos à leitura. Claro que eu vou ler fragmentos, tá? O texto todo, o conto O Grande Inquisidor, são 15 páginas. Então eu fiz alguns recortes que, penso eu, podem situar o ouvinte, né? Situar você para entender de maneira geral aí como se trava esse diálogo. Vamos à leitura. Apareceu docemente, sem se fazer notar, e, coisa estranha, todos o reconheciam. Seria uma das mais belas passagens do meu poema explicar a razão disso. Atraído por uma força irresistível, o povo comprime-se à sua passagem e segue-lhe os passos. Silencioso, passa ele entre a multidão com um sorriso de compaixão infinita. Seu coração está abrasado de amor, seus olhos desprendem a luz, a ciência, a força, que irradiam e despertam o amor nos corações. Estende-lhes os braços, abençoa-os. Uma virtude salutar emana de seu contato e até mesmo de suas vestes. Um velho, cego de nascença, exclama em meio à multidão: Senhor, cura-me e eu te verei. Uma casca cai de seus olhos e o cego vê. O povo derrama lágrimas de alegria e beija o chão sobre as marcas de seus passos. As crianças lançam flores à sua passagem. Canta-se e grita-se: Hosana, é ele, deve ser ele. Exclama-se: só pode ser ele. Ele para no adro da Catedral de Sevilha, no momento em que trazem um pequeno ataúde branco no qual repousa uma menina de 7 anos, a filha única de uma pessoa notável. A morta está coberta de flores. Ele ressuscitará tua filha, gritam na multidão para a mãe lacrimosa. O padre, que sai a receber o ataúde, olha com ar perplexo e franze o senho. De súbito, repercute um grito. A mãe se lança aos seus pés. Se és tu, ressuscita minha filha. E estende os braços para ele. O cortejo para. Deposita-se o caixão sobre as lajes. Ele a contempla, cheio de compaixão, e sua boca ordena docemente mais uma vez: Talita cumi, e a menina se levanta. A morta se levanta, senta-se e olha ao redor de si sorridente, com ar admirado. Tem na mão um buquê de rosas brancas que haviam depositado no caixão. No meio da turba multa,
há agitação, grita-se, chora-se. Naquele momento passa pela praça o cardeal, o grande inquisidor. É um ancião quase nonagenário, de elevada estatura, de rosto dessecado, olhos cavados, mas onde luz ainda uma centelha. Não traz mais a pomposa veste com a qual se pavoneava ontem diante do povo, enquanto eram queimados os inimigos da igreja romana. Retomara sua velha batina grosseira. Seus sombrios auxiliares e a guarda do Santo Ofício seguem-no a uma distância respeitosa. Detém-se diante da multidão e observa de longe. Viu tudo. O caixão depositado diante dele, a ressurreição da menininha, e seu rosto ensombreceu-se. Franze suas espessas sobrancelhas e seus olhos brilham com um clarão sinistro. Aponta-o com o dedo e ordena aos guardas que o prendam. Tão grande é o seu poder, e o povo está de tal maneira habituado a submeter-se, a obedecer-lhe tremendo, que a multidão se afasta imediatamente diante dos esbirros. Em meio de um silêncio de morte, estes o pegam e levam-no. Como um só homem, aquele povo se inclina até o chão diante do velho inquisidor, que o abençoa sem dizer palavra e prossegue seu caminho. O prisioneiro é conduzido ao sombrio e velho edifício do Santo Ofício, onde o encerram em uma estreita cela abobadada. O dia chega ao fim, vem a noite, uma noite em Sevilha, quente e sufocante. O ar está embalsamado do perfume de loureiros e limoeiros. Nas trevas, a porta de ferro da masmorra abre-se de repente e o grande inquisidor aparece com um facho na mão. Está só. A porta fecha-se atrás dele. Para no limiar e observa longamente a santa face. Por fim, aproxima-se, pousa o facho sobre a mesa e diz-lhe: És tu? És tu? Não recebendo resposta, acrescenta rapidamente: Não digas nada, cala-te. Aliás, o que poderias dizer? Sei demais. Não tens o direito de acrescentar uma palavra mais ao que já disseste outrora. Por que vieste estorvar-nos? Porque tu nos estorvas, sabe-o bem. Mas sabes o que acontecerá amanhã? Ignoro quem tu és e não quero sabê-lo. Mas amanhã eu te condenarei e serás queimado como o pior dos heréticos. E esse mesmo povo que hoje te beijava os pés, precipitar-se-á amanhã a um sinal meu para alimentar a tua fogueira. Sabes disso? Talvez. Acrescenta o velho pensativo, com os olhos sempre fixos em seu prisioneiro. Seguindo um pouquinho mais adiante na leitura. Não disseste bem muitas vezes: quero tornar-vos livres? Pois bem, viste-os, os homens livres, acrescenta o velho com ar sarcástico. Sim, isto nos custou muito caro, prosseguiu ele, olhando com severidade. Mas levamos a cabo, afinal, aquela obra em teu nome. Foram-nos precisos 15 séculos de rude labor para instaurar a liberdade. Mas está feito, e bem feito, não me crês? Olhas-me com doçura, sem mesmo fazer-me a honra de te indignares. Mas fica sabendo que jamais os homens se creram tão livres como agora, e, no entanto, a liberdade deles depositam-na humildemente a nossos pés. Isto é a nossa obra, para dizer a verdade. É esta a liberdade que sonhavas? Mais adiante, decide, pois, tu mesmo, quem tinha razão, tu ou aquele que te interrogava.
Uma observação aqui, aquele que te interrogava, o inquisidor está se referindo ao diabo que tentou Jesus no deserto e que depois que Jesus estava com fome, o diabo disse para ele assim: ordena a essas pedras que se transformem em pães. Essa é a pergunta, né? Então decide, pois, tu mesmo, quem tinha razão, tu ou aquele que te interrogava? Lembra-te da primeira pergunta, do sentido, se não do teor. Queres ir para o mundo de mãos vazias, pregando aos homens uma liberdade que a estupidez e a ignomínia naturais deles os impedem de compreender? Uma liberdade que lhes causa medo, porque não há e jamais houve nada de mais intolerável para o homem e para a sociedade do que a liberdade. Vês aquelas pedras naquele deserto árido? Muda-as em pão, e atrás de ti correrá a humanidade como rebanho dócil e reconhecido, tremendo, no entanto, no receio de que a tua mão se retire e não tenham eles mais o pão. Mas tu não quisestes privar o homem da liberdade, e recusaste, estimando que era ela incompatível com a obediência comprada por meio de pães. Sem nós, estarão eles sempre famintos. Nenhuma ciência lhes dará pão enquanto permanecerem livres, mas acabarão por depositá-la a nossos pés, essa liberdade, dizendo: reduzi-nos à servidão, contanto que nos alimenteis. Compreenderão, por fim, que a liberdade e o pão da terra à vontade para cada um são inconciliáveis, porque jamais saberão reparti-los. Terão medo de ser livres, porque não há para o homem que fica livre preocupação mais constante e mais ardente do que procurar um ser diante do qual se inclinar. Mas só quer ele inclinar-se diante de uma força incontesta, que todos os humanos respeitem por consenso universal. A bandeira do pão terrestre rejeitaste-a em nome de um pão do céu e da liberdade. Vê o que fizeste em seguida, sempre em nome da liberdade. Não há, repito-te, preocupação mais aguda para o homem que encontrar o mais cedo possível um ser a quem delegar esse dom da liberdade, que o infeliz traz consigo desde que nasce. Há três forças, as únicas que podem subjugar para sempre a consciência desses fracos revoltados, a saber, o milagre, o mistério, a autoridade. Tu rejeitastes todas as três, dando assim um exemplo. Corrigimos tua obra, baseando-a no milagre, no mistério e na autoridade. Tudo quanto os homens procuram na terra, um senhor diante de quem inclinar-se, um guarda de sua consciência e o meio de se unirem facilmente na concórdia, em uma comunidade de formigueiro, porque a necessidade da união universal é o terceiro e derradeiro tormento da raça humana. A humanidade teve sempre tendência, no seu conjunto, para organizar-se sobre uma base universal. Vocês estão vendo que eu estou pulando algumas partes, né? Então, vamos seguindo aqui. Compreenderão o valor da submissão definitiva. Então, dar-lhe-emos uma felicidade mansa e humilde, uma felicidade adaptada a criaturas fracas como eles. O que te digo realizar-se-á em nosso império, e nosso império se edificará. Repito-te, amanhã, a um sinal meu, verás aquele rebanho dócil trazer carvões acesos para a fogueira, aqui subirás, por teres vindo estorvar a nossa obra. Porque se alguém mereceu mais do que todos a fogueira, foste tu. Amanhã queimar-te-ei, tenho dito.
E eu encerro por aqui a leitura e vamos a alguns comentários, né? Vejam que como eu me identifico com as provocações desse inquisidor e eu me sinto esse povo insultado. O inquisidor está insultando o povo, hein? O inquisidor está te insultando aí, porque quem é o povo? O povo sou eu e o povo é você. E o inquisidor está nos insultando e está dizendo que nós somos criaturas vis, que tudo que nós queremos é entregar a nossa liberdade a alguma autoridade superior que, em troca da nossa liberdade, nos garanta ausência de sofrimento. E aqui eu vou sustentar a provocação do inquisidor, né? Será que em alguns momentos nós de fato atendemos a essa expectativa do inquisidor? Será que em alguns momentos da nossa vida e as condições da nossa existência vão nos levando a acreditar que tudo que nós queremos é pão e circo? Tudo que nós queremos é conforto, tranquilidade, diversão, bem-estar contínuo. Será que é isso que nós queremos? O grande inquisidor está dizendo que é isso que nós queremos. E que essa figura alegórica do Jesus seria aquele que veio propor outra coisa, né? Que veio propor a liberdade a despeito de que haja sofrimento ou não, mas o que conta aí é esse humano ser aquele portador desse valor e dessa qualidade, de ser livre, de tomar suas próprias decisões. E aí a minha reflexão é: será que desejo mesmo a liberdade? Nós desejamos mesmo a liberdade? Porque a liberdade, aí vamos seguir com algumas compreensões a partir do texto. A liberdade não nos garante a presença do pão continuamente. O que quer dizer isso? A liberdade não garante que não teremos que passar por sofrimento. Mediante a liberdade, nós precisamos carregar inclusive esse fardo que é a vida, esse fardo de viver. Não sei se a palavra fardo é a palavra mais adequada, mas o que eu tô querendo dizer é que a vida tem o seu lado pesado, a vida tem o seu lado de sofrimento. E se nós aceitamos a liberdade, nós precisamos lidar com esse peso do sofrimento, de ter que escolher, de não ter certeza se os resultados da minha escolha são os melhores. A liberdade, ela traz consigo uma palavra que não apareceu aqui, mas que vai aparecer nos existencialistas, né? Kierkegaard, Heidegger, Jean-Paul Sartre, que é: a liberdade traz angústia, a sensação de que eu nunca tenho certeza do resultado das minhas escolhas, das consequências das minhas escolhas. Eu nunca tenho certeza se eu fiz a melhor escolha. Então a liberdade, ela traz o fardo da angústia. E o grande inquisidor está dizendo que nós não queremos lidar com a angústia, por isso entregamos a nossa liberdade. A liberdade não impede que sofremos, pelo contrário. A liberdade, você está de posse da sua liberdade, significa que os enfrentamentos de sofrimento é você que vai precisar fazer, você vai precisar encontrar os recursos. Agora, se você seguir a expectativa do grande inquisidor, você entrega para o outro a sua liberdade e aí você fica esperando que esse outro te entregue a garantia da felicidade. E quem é esse outro, né? Aqui no conto Grande Inquisidor, esse outro é a Igreja Católica. Mas esse outro pode ser o seu psicólogo, esse outro pode ser o seu parceiro amoroso, sua parceira amorosa, seu pai, sua mãe, a instituição para a qual você trabalha. Esse outro pode ser qualquer figura externa a você, em quem você deposita toda a sua expectativa de felicidade. E a proposta aqui do conto do Ivan Karamazov, o Grande Inquisidor, pelo menos eu tomo para mim essa provocação, né? Eu penso, não, eu não quero entregar minha liberdade para o Grande Inquisidor nem para ninguém, não. Eu quero ficar com a minha liberdade para mim. Ao ler esse conto, o que eu penso é isso.
né? Eu falo, nossa, aqui eu estava quase entregando minha liberdade. Nossa, ali eu acho que eu entreguei minha liberdade, deixa eu catar de volta. Porque lendo esse conto eu penso, a liberdade precisa ser minha. Essa possibilidade de decidir sobre a minha existência, e aqui eu não estou falando também em tomar decisões sem levar em conta o meu contexto. Claro que as minhas decisões precisam levar em conta o meu contexto, as pessoas que convivem comigo, as quais eu não quero ferir, e talvez por isso eu possa restringir um pouco a minha liberdade. Contudo, essa liberdade precisa estar em minhas mãos. Pois então eu estou concluindo aqui essa reflexão e dizendo o que essa leitura me suscitou. Essa leitura me suscitou esse questionamento e esse desejo de responder ao questionamento. Desejo mesmo a liberdade? E a minha resposta é sim, eu desejo a minha liberdade. Ah, mas haverá consequências. E essas consequências você não pode chorar no colo dos outros. Essas consequências você vai precisar arcar. Pois sim, quero e desejo arcar com as consequências da minha liberdade. A minha liberdade não alivia o fardo de viver, a minha liberdade me mantém junto à angústia, que é a incerteza de quais serão as consequências, a incerteza de controle. Aliás, eu estou concluindo aqui, mas eu esqueci de usar a palavrinha controle, que é bastante importante, né? Quando o grande inquisidor pede para você, me entrega a tua liberdade, ele te garante que ele tem controle das situações, ele pode controlar a situação. E quando nós tomamos para nós mesmos a nossa liberdade, nós sabemos, não temos controle absoluto. Algum controle temos, mas não temos controle absoluto. Então a liberdade também retira de nós o controle total de todas as situações. A gente vai tomando decisões, mas a gente não tem controle das consequências dela. Então a liberdade não garante a superação do sofrimento, mas mesmo assim eu desejo a liberdade. E enquanto psicóloga eu trabalho assim junto aos meus clientes, na reflexão de que ele mesmo se aproprie de sua liberdade de viver. E eu tomo muito cuidado para eu não ser a grande inquisidora num atendimento clínico. Em que eu diga para o meu cliente, não, deposite em mim as suas expectativas que eu te entregarei a tua felicidade. Eu tenho muito cuidado para que esse clima de promessa não apareça. E como eu disse em vídeos anteriores, uma promessa eu posso oferecer ao meu cliente. Estarei junto dele, caminharei junto a ele. É essa promessa que eu posso fazer. Mas quando se toma liberdade em suas próprias mãos, essa vida vai sendo desenrolada, às vezes de maneiras que nós não temos controle, mas meu parecer pessoal, vale a pena viver a existência. A existência livre, do meu ponto de vista, é uma existência que faz jus à dignidade humana. O ser humano é mais digno quando ele pode ser livre. Existe algo incomparável com o senso de liberdade e de decisão, que é esse senso de que eu tenho valor, mesmo que eu tome decisões erradas. O meu valor está pautado na minha liberdade, mesmo que eu tome decisões erradas. Enfim, essa foi a reflexão de hoje. Se você tiver algum comentário, compartilha com a gente. E vamos seguindo aí com as nossas leituras, vamos pedindo ajuda à literatura. A literatura ajuda a gente a pensar melhor sobre a vida? É isso. Até a próxima leitura.